Inverno de 1816, Cracóvia. Enquanto a cidade celebrava o fim das guerras napoleônicas, no sótão gelado de uma mansão no distrito de Kazimierz, uma mulher desaparecia lentamente do mundo, não por doença, não por escolha. Isolda Kowalska, herdeira de uma fortuna em âmbar do Báltico, foi escondida pela própria madrasta, trancada, esquecida, convencida de que era frágil demais para existir. Durante 3 anos, ela escreveu cartas que ninguém leria. Até que uma delas caiu nas mãos de um homem que também conhecia o peso da solidão. Um duque, um soldado, um homem que havia perdido tudo, e ele não estava disposto a perder ela também. Esta é a história de como uma carta mudou 2 destinos, e de como uma mulher reencontrou sua voz no lugar mais frio e esquecido de uma casa que já foi sua. Se você ama histórias de redenção, de justiça, de romances que nascem da coragem de existir, inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho. Essa história vai mexer com você. A neve havia começado novamente. Não os flocos grandes e suaves que as crianças perseguiam nas praças de Cracóvia, mas aquela neve fina, cortante, que o vento de janeiro jogava contra as janelas como areia de vidro. No sótão da casa Kowalska, a única janela não tinha vidro duplo. O frio entrava pelas frestas da madeira antiga, transformando o ar em algo quase sólido, algo que queimava os pulmões a cada respiração. Isolda Kowalska estava sentada na beira da cama estreita, um xale puído enrolado sobre os ombros, as mãos escondidas nas mangas do vestido de lã que já havia sido remendado tantas vezes que ela perdera a conta. Seus dedos estavam dormentes, não apenas pelo frio de fevereiro, mas pela imobilidade, pela quietude forçada de quem aprendera, ao longo de 3 intermináveis anos, a não fazer barulho, a não existir muito alto. Do lado de fora da pequena porta trancada, a casa pulsava com vida. Isolda não precisava descer os 3 lances de escada para saber o que acontecia. Ela conhecia os sons, o ranger específico das tábuas quando os criados carregavam bandejas pesadas, o tilintar distante de cristais sendo posicionados sobre a mesa de jantar, o murmúrio abafado de vozes femininas discutindo arranjos de flores e a ordem dos pratos. Era o baile de noivado de Wanda, sua meia-irmã, a filha que Dagmara trouxera de um casamento anterior. A menina loira de olhos azuis, que agora, aos 18 anos, estava prestes a se casar com um conde jovem, rico, com terras na Prússia e conexões em Viena. Isolda fechou os olhos por um momento. Permitiu-se imaginar como seria. O vestido de seda que Wanda usaria. Branco como a neve lá fora, mas quente. Macio. Enfeitado com rendas francesas que custaram mais do que Isolda vira em dinheiro nos últimos 1000 dias. Haveria música. Um quarteto de cordas trazido especialmente de Varsóvia. Haveria vinho importado. Doces feitos com açúcar que vinha de tão longe que Isolda já não conseguia lembrar o nome do lugar. E haveria ela, Wanda, sorrindo, acenando, recebendo cumprimentos e presentes, sendo vista. Isolda abriu os olhos, olhou para as próprias mãos. A pele estava pálida, quase translúcida. As unhas, que sua mãe uma vez mantinha tão cuidadas, estavam curtas e sem brilho. Havia uma pequena queimadura na base do polegar, de quando tentara acender uma vela dias atrás, e a chama morrera tão rápido que apenas a deixara marcada. É só mais uma noite, murmurou para o ar vazio. Amanhã eles estarão cansados demais para perceber qualquer coisa. Era o que ela sempre dizia a si mesma. Amanhã, depois de amanhã, na próxima semana. Algum dia, Dagmara se cansaria dessa charada. Algum dia, alguém faria a pergunta certa. Onde está Isolda Kowalska, a filha de Piotr? O que aconteceu com ela? Mas ninguém nunca perguntava, porque ninguém sabia que ela ainda estava ali.
O sótão fora, um dia, apenas um depósito, baús empilhados contra a parede de tijolos expostos, caixas de livros que seu pai prometera organizar, mas nunca encontrara a tempo. Um manequim de costura sem cabeça, vestido com um casaco militar que cheirava a naftalina e memórias. Agora era seu mundo. 4 metros de largura, 5 de comprimento. Um teto inclinado que a obrigava a curvar-se quando estava perto da parede norte. Havia uma cama, uma mesa, uma cadeira de espaldar quebrado que balançava quando ela se sentava. E havia os baús. Isolda levantou-se, ignorando a tontura momentânea que sempre vinha quando ficava muito tempo sentada. Caminhou até o baú maior, o de couro escuro com fechaduras de bronze. Ajoelhou-se ao lado dele, sentindo o frio do chão atravessar a saia. Com dedos trêmulos, abriu a tampa. O cheiro veio primeiro. Lavanda, sândalo, um toque de algo doce que ela não conseguia nomear. Eram sachês que sua mãe fizera anos e anos atrás, antes de morrer de febre quando Isolda tinha apenas 8 anos. Dentro do baú, havia lençóis dobrados com cuidado, toalhas de mesa bordadas, um chale de seda que alguém em algum momento decidira que não tinha mais uso. E, escondido entre 2 camadas de linho branco, estava o papel. Isolda o puxou com cuidado. Era uma folha grossa, do tipo que seu pai usava para correspondências importantes. Ela a roubara da biblioteca meses atrás, num dos raros momentos em que Dagmara permitira que ela descesse para tomar ar. Sempre com a porta trancada logo em seguida, sempre com a explicação sussurrada para os criados. A pobre menina não está bem. É melhor que não seja incomodada. Ao lado do papel estava o tinteiro. Pequeno, quase vazio. E a pena. Uma pena de ganso que ela afiara com uma faca de cozinha, que Marta, a governanta, deixara esquecida numa bandeja de comida semanas atrás. Isolda voltou para a mesa. Sentou-se. Posicionou o papel à frente da vela que tremeluzia, projetando sombras dançantes nas paredes de madeira. Lá embaixo, ouviu risadas. Alguém tocara uma nota errada no piano e houve uma explosão de gargalhadas leves, femininas, educadas. Ela molhou a pena no tinteiro. A quem encontrar estas palavras? Escreveu. A letra era pequena, apertada. Não por escolha, mas por economia. Tinta era preciosa. Papel era um luxo que ela não podia desperdiçar. Fez uma pausa. O que dizer? Como colocar em palavras a sensação de estar viva, mas invisível? De respirar, mas não ser notada? De ocupar espaço, mas não ter lugar? Continuou. Não sei se alguém lerá isto. Talvez estas linhas se percam entre a poeira e o esquecimento, como tantas outras coisas nesta casa. Mas preciso escrever. Porque se não escrever, acho que vou esquecer que já fui real. Sua mão tremia. Não de frio, de algo mais profundo. Meu nome é Isolda Kowalska, filha de Piotr Kowalski, mercador de âmbar, homem honrado que construiu fortuna com as próprias mãos. Ele me ensinou que âmbar não é apenas pedra, é tempo aprisionado, luz que atravessou séculos. Eu costumava achar bonita essa ideia. Agora entendo que também sou âmbar, presa, preservada, mas não vista. Parou novamente. Ouviu passos no corredor do 2º andar, vozes, Dagmara dando ordens. A mesa precisa estar impecável. O conde virá com a mãe. Precisamos impressionar. Isolda mordeu o lábio e escreveu mais rápido. Faz 3 anos desde que meu pai morreu. 3 anos desde que esta casa se tornou outra coisa. Minha madrasta, Dagmara, diz que me protege. Diz que o mundo é cruel demais para alguém como eu, que sou delicada, frágil, que o médico recomendou repouso, isolamento, silêncio. Mas nunca vi esse médico. Nunca ouvi essas palavras de outra boca que não a dela. As lágrimas começaram a acumular. Ela piscou, recusando-se a deixá-las cair. Se caíssem,
borrariam a tinta e ela só tinha aquela folha. Me pergunto se alguém sente minha falta. Se algum dos antigos amigos de meu pai, os que vinham jantar e falar de negócios, alguma vez perguntaram por mim. Se os vizinhos acreditam mesmo que estou viajando, que estou no campo, que estou em tratamento longe daqui. Me pergunto se minha meia-irmã, Wanda, dorme tranquila sabendo que uso os vestidos que ela descartou, que como as sobras que sobem numa bandeja fria, que existo apenas para que ela não precise pensar em mim. Sua respiração estava irregular, o peito apertado. Mas o pior não é a solidão, é acreditar no que dizem, é acordar e pensar, talvez eu seja mesmo frágil, talvez eu realmente não consiga suportar o mundo, talvez seja melhor assim. E quando penso isso, quando quase aceito, sinto que estou morrendo devagar, não o corpo, mas algo mais importante. Isolda parou, limpou os olhos com as costas da mão, olhou para a janela. Lá fora, através do vidro embaçado, via apenas o telhado da casa vizinha. Chaminés fumegando, um pombo cinza empoleirado num beiral. Se você está lendo isto, continuou, significa que algo mudou, que este baú saiu daqui, que alguém em algum lugar abriu a tampa e encontrou mais do que itens velhos. Encontrou prova de que eu existi. E talvez, só talvez, isso signifique que ainda posso existir de verdade. Terminou a carta com uma linha simples. Com esperança que não deveria ter, Isolda. Dobrou o papel em 4. As dobras ficaram perfeitas, precisas. Anos de solidão ensinaram paciência, ensinou controle. Levantou-se, voltou ao baú e deslizou a carta entre 2 lençóis de linho. Posicionou-a com cuidado, como quem planta uma semente e não sabe se vai germinar. Fechou a tampa. O som ecoou no sótão vazio. Naquele momento a porta se abriu. Isolda se virou, o coração disparado. Mas era apenas Marta, a governanta. Uma mulher de 56 anos que servira a família Kowalski desde antes de Isolda nascer. Marta tinha o rosto marcado pelo tempo e pelos invernos poloneses, rugas profundas ao redor dos olhos, mãos calejadas de décadas de trabalho. Ela trazia uma bandeja, pão, um pedaço de queijo, chá que já devia estar morno. Come, menina, disse baixo, entrando e fechando a porta atrás de si. Vai precisar de força. Isolda aceitou a bandeja, mas não conseguiu olhar para a comida. Marta, o baú, o grande. Ele ainda vai para a instituição de caridade amanhã? A governanta franziu a testa. Vai, porque pergunta. Por nada. Isolda mentiu. Só curiosidade. Marta a estudou por um longo momento. Havia algo naqueles olhos castanhos. Algo que parecia compaixão misturada com medo. Seu pai não gostaria disso, disse finalmente a voz rouca. Do que fizeram com você? Meu pai está morto, mas você não está. A firmeza da resposta surpreendeu ambas. Marta se aproximou, baixou a voz ainda mais. Menina, eu vi coisas, vi papéis, vi sua madrasta assinar seu nome em documentos que você nunca viu. Vi ela usar o dinheiro do negócio de âmbar para vestir Wanda como uma princesa enquanto você... Sua voz falhou. Isso não é certo. Isolda sentiu algo se mover no peito. Um lampejo de algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Raiva, não a raiva quente, explosiva, mas a raiva fria, a que queima devagar. O que eu posso fazer, Marta? Estou trancada. Ninguém sabe que existo. Se grito, dizem que estou tendo uma crise. Se choro, provam que sou instável. Se fico quieta, esquecem que estou aqui. Nem todo mundo esquece. Marta respondeu. Colocou a mão no ombro de Isolda. A palma estava quente, sólida, real. Seu pai tinha amigos, homens de bem. Se soubessem, mas não sabem. E Dagmara se certificou disso. Marta assentiu lentamente. Pegou a bandeja vazia de ontem, que ainda estava sobre a mesa.
O baú sai ao amanhecer, disse. Vai para a instituição que o Duque Zalensky administra. Um homem bom, dizem. Justo. Isolda não respondeu. Apenas observou Marta sair. Ouviu a chave girar na fechadura. Ouviu os passos descendo a escada estreita que levava ao sótão. Ficou ali, sozinha novamente, ouvindo a festa no andar de baixo ganhar vida. E no baú, escondida entre linho e lavanda, uma carta esperava. Naquela noite, Isolda não dormiu. Ficou sentada à janela, observando a neve cair, pensando em âmbar, em tempo aprisionado, em luz que atravessa séculos, mas que ninguém vê a menos que alguém decida olhar. Lá embaixo, a música tocava. Risos enchiam os corredores. Wanda dançava, sem dúvida, rodopiando em seu vestido branco, recebendo elogios, sendo vista. E no sótão, Isolda Kowalska esperava. Esperava que manhã viesse. Que o baú fosse levado, que em algum lugar nesta cidade fria e indiferente existisse alguém que abrisse aquela tampa e lesse suas palavras. Alguém que provasse que ela não estava louca, que não era frágil, que não merecia ser esquecida. Alguém que, talvez, se importasse o suficiente para fazer algo a respeito. A neve continuou caindo, a noite continuou fria, e no coração de Isolda, pela primeira vez em 3 anos, havia algo além de resignação. Havia uma pequena, impossível, perigosa centelha de esperança. A manhã chegou com uma luz cinzenta e sem promessas. Isolda acordou, se é que havia realmente dormido, com o som de botas pesadas subindo a escada do sótão. Não as botas leves de Marta, eram passos masculinos, firmes, funcionais. Sentou-se na cama, puxando o chale sobre os ombros, tentando parecer menos assustada do que estava. A porta se abriu sem cerimônia. 2 criados entraram, ambos jovens, ambos evitando olhar diretamente para ela, como se ela fosse algo constrangedor, uma mancha na ordem da casa. O baú grande, disse o mais velho, um rapaz de talvez 20 anos com mãos que pareciam feitas para trabalho pesado. Senhora Dagmara mandou levar hoje. Isolda apenas assentiu. Observou enquanto eles levantavam o baú de couro com um grunhido de esforço. Era pesado, cheio de coisas que alguém, em algum momento, decidira que não tinham mais valor. Incluindo agora suas palavras. Eles o carregaram escada abaixo. O som dos passos ecoou pelas paredes. Isolda se levantou e foi até a janela. De lá, conseguia ver o pátio lateral. Minutos depois, viu o baú sendo colocado numa carroça de madeira, junto com outras caixas e embrulhos. O cavalo balançou a cabeça, impaciente com o frio. Um homem subiu no assento do condutor, pegou as rédeas. E então, com um estalo e um grito breve, a carroça começou a se mover. As rodas rangeram sobre a neve compactada. Isolda pressionou a palma da mão contra o vidro gelado, observando até que a carroça virasse a esquina e desaparecesse entre os edifícios de pedra de Cracóvia. Sua carta havia partido, e com ela, a única prova de que ela ainda sabia quem era. Do outro lado da cidade, no distrito onde as ruas eram mais largas e as casas ostentavam brasões familiares esculpidos em pedra, ficava a instituição de caridade Zalensky. Não era um edifício grande. Não tentava impressionar com colunas ou vitrais. Era prático, sólido. Um antigo celeiro convertido em refúgio para aqueles que a sociedade esquecera. Viúvas sem pensão, órfãos sem nome, veteranos de guerra cujas feridas eram profundas demais para serem curadas apenas com tempo. E era ali que Kazimir Zalensky passava a maior parte de seus dias. O duque não se parecia com a imagem que a maioria das pessoas tinha de um nobre. Aos 34 anos, seus cabelos louros haviam escurecido até quase se tornarem castanhos. Havia fios grisalhos nas têmporas, presentes prematuros de noites sem sono e decisões que pesavam. Seus olhos eram de um cinza frio, do tipo que parecia atravessar as pessoas ao invés de simplesmente olhá-las. E suas mãos...
Suas mãos contavam histórias que ele nunca verbalizava. A palma esquerda tinha cicatrizes que subiam até o pulso, queimaduras antigas, da noite do incêndio. Da noite em que tentou entrar na casa em chamas e foi impedido por vigas que desabaram. Da noite em que perdeu tudo que importava. Isso fora há 6 anos. Desde então, Casimir aprendera a viver com o vazio. Preenchera seus dias com rotinas, com trabalho, com o tipo de exaustão que, se ele tivesse sorte, o deixava dormir sem sonhar. Naquela manhã de fevereiro, ele estava na sala de armazenamento quando a carroça chegou. Ouviu o som das rodas no pátio e saiu para receber as doações pessoalmente. Era algo que insistia em fazer. Outros nobres enviavam seus criados, assinavam cheques e nunca viam para onde o dinheiro ia. Casimir precisava ver. Precisava saber que estava fazendo diferença, mesmo que pequena, mesmo que insuficiente. "Bom dia, Excelência", cumprimentou o condutor, descendo e tirando o chapéu. "Bom dia, Pavel. O que temos hoje?" "Doação da casa Kowalska." A viúva disse que são roupas de cama, toalhas, algumas peças de vestuário. Casimir ajudou a descarregar. Não por necessidade, havia homens contratados para isso, mas porque suas mãos precisavam estar ocupadas. Sempre precisavam. Quando o último baú foi colocado na sala de triagem, Pavel partiu e Casimir ficou sozinho com as caixas. Começou a abri-las metodicamente. Dobrava cada peça, verificava o estado, separava o que podia ser usado imediatamente do que precisava de reparos. Havia uma eficiência quase militar em seus movimentos. Herança de anos servindo no exército antes que a vida civil e a tragédia o reclamassem. Foi no terceiro baú, o de couro escuro com fechaduras de bronze, que ele encontrou. Estava desdobrando um lençol de linho quando algo caiu. Flutuou por um momento, leve como uma folha de outono antes de pousar no chão de pedra. Um papel, dobrado em 4. Casimir franziu a testa. Pegou-o, virou-o nas mãos. Não havia nada escrito do lado de fora, nenhum endereço, nenhum selo. Por um momento, considerou simplesmente deixá-lo de lado. Provavelmente era uma lista de compras esquecida, uma receita de bolo, algo sem importância. Mas algo o fez hesitar. Talvez fosse a forma como o papel estava dobrado, com tanto cuidado, como se quem o fizera quisesse proteger as palavras dentro. Ou talvez fosse simplesmente o silêncio daquela sala, quebrado apenas pelo crepitar da lareira distante que o fazia procurar qualquer distração. Desdobrou o papel e leu. A quem encontrar estas palavras, Casimir parou de respirar. Leu a primeira linha novamente, depois a segunda. E então, incapaz de parar, leu tudo. Cada palavra, cada frase carregada de uma dor tão familiar que doía reconhecer. Quando terminou, suas mãos estavam tremendo. Sentou-se pesadamente num banco de madeira próximo. Releu a carta, mais devagar desta vez, prestando atenção aos detalhes. O nome, Isolda Kowalska. A descrição, filha de um mercador de âmbar. A acusação velada, uma madrasta que a mantinha escondida sob o pretexto de proteção. Mas não eram os fatos que agarravam Casimir pela garganta. Eram as palavras entre os fatos. Talvez eu seja mesmo frágil. Estou morrendo devagar. Preciso escrever, porque se não escrever, acho que vou esquecer que já fui real. Ele conhecia essa sensação. Deus, como conhecia. Nos meses após o incêndio, quando as pessoas falavam dele como o pobre duque e aquele homem devastado, ele começara a se enxergar através dos olhos delas. O homem quebrado, o viúvo inconsolável. E quanto mais elas diziam, mais ele acreditava. Até que um dia acordou e não reconheceu mais quem era. Levara anos para reconstruir algo. Este lugar, esta instituição, era imperfeita, pequena,
mas era real e era dele. E agora, nas mãos, tinha a prova de que alguém estava no mesmo precipício onde ele quase caíra. Casimir levantou-se, foi até a pequena escrivaninha no canto da sala. Pegou papel limpo, tinta fresca, uma pena que não tremia em suas mãos marcadas, e começou a escrever. Isolda Kowalska, li sua carta. Não posso fingir que não li. Não posso deixar essas palavras morrerem em silêncio. Meu nome é Casimir Zalensky. Administro uma instituição de caridade em Cracóvia. Sua carta chegou entre doações da casa de sua família. Sei isto. Ninguém que esteja bem escreve cartas como a sua. Suas palavras gritam mais alto que qualquer som que eu tenha ouvido em anos. Você escreve que é âmbar, tempo aprisionado. Deixe-me dizer algo sobre âmbar. Quando exposto à luz correta, é uma das coisas mais belas que existem. Mas precisa ser encontrado primeiro. Eu estou olhando. Se possível, responda. Me conte a verdade. Não o que sua madrasta diz. Me conte o que você sabe. Você existe, Isolda Kowalska. Eu sou testemunha. Casimir Zalensky. Dobrou a carta, selou-a com cera. Mas então parou. Como enviá-la? Não podia simplesmente aparecer na casa Kowalska pedindo para falar com Isolda. Se a situação fosse como ela descrevia, isso apenas causaria mais problemas. A madrasta reforçaria as grades, esconderia Isolda ainda mais fundo. Precisava de uma abordagem diferente, mais cuidadosa. Casimir saiu da sala de triagem e procurou por Thomas, o administrador da instituição. Encontrou-o no refeitório, supervisionando a distribuição de pão. Thomas, preciso de informações sobre uma família, Kowalski, mercadores de âmbar, distrito de Kazimierz. Thomas, um homem de 60 anos com a memória de um arquivo vivo, assentiu pensativamente. Piotr Kowalski morreu há uns 3 anos. Bom homem, generoso. A viúva Dagmara continua as doações. Tem uma filha, Wanda, se não me engano. Casamento iminente, ouvi dizer. E a outra filha, Isolda. Thomas franziu a testa. Isolda? Ah, sim, a filha do primeiro casamento de Piotr. Não a vejo há anos. Ouvi que está doente, ou viajando, ou... Ele hesitou. Honestamente, Excelência, as histórias variam. Alguns dizem que está em tratamento no campo, outros que se retirou por ter uma saúde delicada. Ninguém questiona essas histórias. Por que questionariam? A viúva parece respeitável, a casa está em ordem, Wanda está bem. E Isolda, bem, filhas solteiras de famílias prósperas às vezes são discretas. Casimir apertou a mandíbula. Sabia exatamente o que aquilo significava. A sociedade tinha formas elegantes de fazer pessoas desaparecerem sem precisar de violência. Bastava não perguntar, não ver, não se importar. Preciso que descubra quem ainda trabalha naquela casa. Governanta, criadas, qualquer pessoa que possa entregar uma mensagem com discrição. Thomas o estudou por um longo momento. Isto tem a ver com as doações? Tem a ver com justiça, Casimir respondeu. Ou a falta dela. Levou 3 dias. 3 dias de investigação cuidadosa, de perguntas feitas nas tavernas onde os criados se reuniam após o trabalho, de moedas trocadas por informações, de paciência. No final, Thomas voltou com um nome: Marta Kowalczyk, governanta, 56 anos, trabalha na casa há mais de 20, leal à memória de Piotr Kowalski. E mais importante, vista ocasionalmente saindo da casa pela porta da cozinha ao anoitecer, sempre com expressão preocupada. Casimir esperou numa ruela lateral, perto da casa Kowalska, até vê-la. Uma mulher de ombros curvados pelo trabalho, chale escuro cobrindo os cabelos grisalhos. Ela carregava uma cesta, provavelmente indo ao mercado. Senhora Kowalczyk! Ela se virou assustada, viu Casimir e seus olhos se arregalaram, reconheceu o brasão em seu casaco, fez uma reverência desajeitada. Excelência,
Não estou aqui em caráter oficial, ele disse rapidamente, mantendo a voz baixa. Estou aqui sobre Isolda Kowalska. O nome fez Marta empalidecer. Não sei do que está falando. Sei que sabe, e sei que se importa. Casimir tirou a carta do bolso interno do casaco. Preciso que entregue isto a ela, sem que ninguém mais saiba. Marta olhou para a carta como se fosse uma cobra. Não posso. Se a senhora Dagmara descobrir, então não deixe que descubra. Casimir colocou a carta na mão dela, fechando os dedos dela sobre o papel. Isolda escreveu pedindo que alguém a visse. Eu a vi e não vou abandoná-la agora. O senhor não entende. Aquela menina... A voz de Marta falhou. 3 anos, Excelência. 3 anos trancada no sótão como se fosse um móvel velho. E eu não fiz nada. Nada além de levar comida e fingir que estava tudo bem. Então faça algo agora. Marta olhou para ele, depois para a carta, depois de volta para ele. Se fizer isso, se ela responder, voltarei. Toda semana, se necessário. Este mesmo lugar. Ela assentiu lentamente. Escondeu a carta nas dobras do xale. Que Deus me perdoe, murmurou e seguiu em frente. Casimir ficou parado na ruela, observando-a desaparecer na multidão do mercado. Não sabia se Isolda receberia a carta. Não sabia se ela responderia. Não sabia se isso era esperança ou loucura. Mas sabia uma coisa. Pela primeira vez em 6 anos, ele estava fazendo algo que importava. Não por dever, não por penitência, mas porque alguém, em algum lugar, havia pedido para ser vista. E Casimir Zalensky não conseguiria continuar vivendo se ignorasse esse pedido. A carta chegou 3 dias depois. Isolda estava sentada na mesma cadeira de espaldar quebrado quando ouviu a chave girar na fechadura. Seu coração disparou, como sempre acontecia quando a porta se abria. Nunca sabia se seria Marta com comida ou Dagmara com uma nova desculpa sobre por que ela precisava permanecer escondida. Era Marta. Mas havia algo diferente em seu rosto, uma urgência contida, medo misturado com algo que parecia esperança. Menina, disse baixo, fechando a porta rapidamente. Tenho algo para você. Do bolso profundo de seu avental, tirou um envelope. Papel fino, selado com cera vermelha, um brasão pressionado no lacre. Isolda ficou paralisada. O que é isso? Uma resposta. Marta colocou a carta nas mãos trêmulas de Isolda. Do Duque Zalensky. Ele leu sua carta, menina. O mundo pareceu inclinar-se levemente. Isolda olhou para o envelope como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Como se fosse uma ilusão nascida da solidão. Como? Ele me encontrou. Me pediu para entregar. Marta pressionou a mão no ombro de Isolda. Leia, mas depois esconda bem. Se a senhora Dagmara descobrir... Ela não vai descobrir. Isolda esperou Marta sair. Esperou até que os passos descendo a escada se tornassem silêncio. Então, com dedos que mal conseguiam funcionar, quebrou o lacre. Leu as palavras uma vez, depois novamente e novamente. Você existe, Isolda Kowalska. Eu sou testemunha. Algo dentro dela se partiu. Não da forma ruim, mas da forma como o gelo se parte quando o degelo finalmente chega. Ela chorou, silenciosamente. As lágrimas caíam sobre o papel, borrando levemente a tinta, mas ela não se importou. Porque pela primeira vez em 3 anos, alguém acreditara nela. Alguém a vira, e ele pedira uma resposta, pedira a verdade. Isolda pegou seu papel restante, sua tinta quase acabada, e começou a escrever. Durante 2 semanas, as cartas foram e voltaram. Marta tornou-se a ponte entre 2 mundos, entre o sótão gelado e a instituição de caridade, entre a mulher esquecida e o homem que se recusava a esquecer. Isolda contou tudo, como Dagmara gradualmente a isolara.
Como convencer a todos de que Isolda era delicada. Como forjar assinaturas em documentos do negócio de âmbar, documentos que Isolda nunca vira, mas que Marta confirmou existir. Como usar a fortuna de Piotr para vestir Wanda, para comprar influência, para garantir um casamento vantajoso. E Casimir. Casimir escreveu sobre perda, sobre como o mundo o vira como quebrado após o incêndio, sobre como quase acreditara nisso, sobre como encontrar a carta de Isolda fora como olhar num espelho e ver alguém ainda no precipício onde ele quase caíra. Não sou seu salvador, escreveu ele numa das cartas, mas posso ser sua testemunha, posso ser a prova de que você não está louca, de que não é frágil, de que merece mais do que este cativeiro dourado. As palavras de Casimir davam a Isolda algo que ela não tinha há anos: raiva, a raiva limpa, justa, necessária, a raiva que não a fazia sentir-se culpada, mas forte. Até que na 10ª carta, Casimir escreveu: preciso vê-la. Não posso continuar sabendo o que sei e não fazer nada. Vou visitar a casa Kowalska, oficialmente, com meu advogado. Vou exigir ver os registros financeiros da propriedade. Tenho esse direito. Seu pai fez doações significativas à instituição. Posso alegar auditoria. Prepare-se, Isolda. Isto vai acontecer em 3 dias, e quando acontecer, preciso que você seja corajosa. Mais corajosa do que jamais foi. O dia chegou numa manhã de março. Isolda acordou com o som de carruagens parando em frente à casa. Vozes masculinas no pátio. Dagmara gritando ordens para os criados. Pânico controlado vibrando pelas paredes. Marta subiu correndo. Ele está aqui, o Duque, com um advogado e 2 assistentes. Está exigindo ver os livros de contabilidade. Seus olhos brilhavam. E está perguntando por você. Isolda se levantou. Suas pernas tremiam. 3 anos. 3 anos desde que descera aquelas escadas. Me ajude a ficar apresentável. Marta trabalhou rapidamente. Penteou os cabelos de Isolda. Apertou o corpete do vestido menos puído que ela tinha. Ainda assim remendado, ainda assim velho, mas limpo, digno. Você está linda, mentiu Marta gentilmente. Estou viva, corrigiu Isolda. Isso terá que bastar. Lá embaixo, na biblioteca, Casimir Zalensky enfrentava Dagmara Kowalska. Ele era exatamente como Isolda imaginara. Alto, ombros largos de soldado, olhos cinza que não piscavam ao mentir. E havia algo nele, uma quietude perigosa. O tipo de homem que não gritava porque não precisava. Este é um ultraje, dizia Dagmara, voz afiada como vidro quebrado. Apresentar-se sem aviso, exigir acesso a documentos privados. Documentos que dizem respeito a uma herança que inclui obrigações caridosas estabelecidas por Piotr Kowalski. Interrompeu o advogado de Casimir, um homem magro chamado Lewandowski. Temos todo o direito legal de auditá-los. Meu falecido marido já não está aqui para contestar suas alegações. Mas sua filha está, Casimir falou suavemente, mortalmente. Isolda Kowalska, herdeira legítima. Eu gostaria de falar com ela. Dagmara empalideceu. Minha enteada está indisposta. O médico recomendou. Então traga o médico. Casimir cruzou os braços. Gostaria de ouvir dele mesmo sobre essa indisposição prolongada. Isso é absurdo. Não tenho que justificar os cuidados que dou. Não a mim. Casimir se inclinou levemente para a frente. Mas terá que justificar a um tribunal se eu descobrir que está usando indevidamente fundos que não lhe pertencem. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Foi quando Isolda apareceu na porta. 3 anos. 3 anos desde que pisara naquela sala. Parecia menor do que lembrava. Os tetos mais altos, as janelas mais brilhantes. Ou talvez ela tivesse simplesmente esquecido como era viver em espaços onde se podia respirar.
Todos se viraram. Dagmara ficou pálida como cera. Wanda, que estava sentada num canto bordando, deixou cair o bastidor. E Casimir olhou para ela como se estivesse vendo um fantasma ganhar carne. Isolda, disse ele suavemente. Excelência. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Ouvi que perguntou por mim. Isolda, volte para seu quarto, ordenou Dagmara, encontrando a voz. Você não está bem. Estou perfeitamente bem. Isolda entrou na sala. Cada passo era uma vitória. Cada centímetro de chão recuperado era território reconquistado. Apenas esquecida. Você está confusa, querida. O médico disse... Que médico? A pergunta saiu calma, clara. Porque em 3 anos, nenhum médico me examinou, nenhum médico prescreveu isolamento, nenhum médico recomendou que eu fosse trancada no sótão como mobília velha. Wanda soltou um som estrangulado. Isolda, não seja dramática, tentou Dagmara, mas havia pânico em seus olhos agora. Dramática? Isolda riu. Foi um som estranho, enferrujado, mas real. 3 anos no sótão e eu sou a dramática. Casimir deu um passo à frente. Senhora Kowalska, tenho aqui. Ele acenou para Lewandowski, que abriu uma pasta. Documentos financeiros, transferências, compras, todas assinadas por Isolda Kowalska. Ele olhou para Isolda. Você assinou estes documentos? Isolda pegou os papéis, examinou-os, viu sua assinatura, mas não era sua caligrafia. Não. Ela estava doente quando assinou. Começou Dagmara. Eu nunca assinei nada. Isolda ergueu os olhos. Esta não é minha letra. Lewandowski fez uma anotação. Falsificação de assinatura é crime grave. Isto é ridículo. Dagmara estava perdendo o controle. Fiz tudo para protegê-la. Ela era um perigo para si mesma. Então por quê? A voz de Casimir cortou o ar como lâmina. Os fundos transferidos foram usados para vestidos, joias e um dote para sua filha. Como isso protege Isolda? Silêncio. Wanda se levantou, o rosto em chamas. Mãe, você disse que Isolda concordou? Fique quieta, Wanda. Mas ela não concordou? A voz de Wanda tremia. Você assinou por ela. Você a trancou e... Ela olhou para Isolda, olhos arregalados. Deus, Isolda, eu não sabia. Eu juro que não sabia que era tão ruim. Você sabia o suficiente, respondeu Isolda suavemente, sem crueldade, apenas verdade. Sabia que eu não descia, sabia que eu não aparecia, e nunca perguntou por quê. Wanda começou a chorar. Casimir se virou para Dagmara. A senhora tem 2 escolhas. Pode transferir o controle legal da herança de Isolda de volta para ela voluntariamente. Pode deixá-la livre. Pode fazer reparações. Ou, a palavra saiu como cuspe, ou eu levo este caso ao tribunal e garanto que toda Cracóvia saberá o que a senhora fez. Não haverá casamento, não haverá reputação, apenas escândalo. Dagmara olhou ao redor, para os documentos, para o advogado, para Isolda, que a encarava sem piscar. Ela sabia que perdera. Lewandowski, prepare os papéis, disse Casimir. Levou 6 horas. 6 horas de assinaturas, de transferências, de Dagmara sendo forçada a devolver o que roubara. Quando terminou, Isolda Kowalska era livre. Livre e dona de uma fortuna considerável. Casimir ofereceu acomodações temporárias na instituição enquanto os assuntos eram finalizados. Isolda aceitou. Enquanto Marta empacotava as poucas coisas que Isolda tinha, Casimir esperava no hall. Isolda desceu uma última vez. Excelência, ele se virou. Casimir, por favor. Depois de tudo isso, acho que merecemos dispensar formalidades. Ela sorriu. Foi pequeno, hesitante, mas verdadeiro. Casimir, então. Eles ficaram ali por um momento. 2 estranhos que se conheciam através de palavras escritas.
Dois sobreviventes. Obrigada, disse Isolda finalmente. Não me agradeça ainda. Casimir sorriu de volta. Agora vem a parte difícil. Difícil? Aprender a viver novamente. O braço. Mas se quiser, posso ajudá-la nisso também. Isolda olhou para o braço estendido, para o homem que lera suas palavras e acreditara, que viera, que lutara, que a vira. Colocou a mão no braço dele. Eu gostaria disso. E juntos, eles saíram da casa, para a luz de março, para o começo de tudo. 6 meses depois, a primavera havia transformado Cracóvia. As árvores do distrito de Kazimierz exibiam folhas novas, de um verde tão vivo que parecia irreal. As flores nos jardins das mansões competiam em cores, vermelhos, amarelos, roxos, que brilhavam sob o sol de maio. E nas ruas, as pessoas caminhavam mais devagar, aproveitando o calor que finalmente chegara após o longo inverno. Isolda Kowalska estava na janela de sua nova casa, não um sótão, mas um quarto amplo no segundo andar de uma propriedade que agora lhe pertencia de verdade, observando a cidade acordar. Seus cabelos, antes sem vida, agora brilhavam, presos num penteado simples mas elegante. Sua pele recuperara a cor. Suas mãos não tremiam mais. Ela estava viva, totalmente, completamente viva. Atrás dela, sobre a escrivaninha de mogno que escolhera pessoalmente, havia papéis, mas não cartas desesperadas escondidas em baús. Eram contratos, documentos legais, planos. A transformação não fora imediata, não fora fácil. Os primeiros dias após deixar a casa de Dagmara foram os mais difíceis. Isolda se pegava esperando que alguém a mandasse de volta, que dissessem que fora tudo um erro, que ela realmente era frágil, inadequada, impossível de integrar no mundo real. Mas Casimir estava lá, não como salvador, não como guardião, mas como presença constante e firme. Ele a levara para conhecer a instituição de caridade, mostrara o trabalho feito ali, apresentar às pessoas, viúvas que reconstruíam vidas, órfãos que aprendiam ofícios, veteranos que encontravam propósito novamente. Veja, disse ele naquele primeiro dia, nenhum deles é frágil, eles são sobreviventes, como você. E lentamente, olhando para aqueles rostos marcados, mas não quebrados, Isolda começara a acreditar. O negócio de âmbar estava em desordem. Mas Isolda tinha talento para números, seu pai a ensinara, e com a ajuda de um gerente honesto, reconstruiu tudo. Em 6 meses, a empresa era lucrativa novamente. Isolda aprendeu algo crucial. Ela não era frágil, nunca fora, apenas aprisionada. Dagmara e Wanda haviam se mudado para uma propriedade menor nos arredores da cidade. Casimir dera a Isolda a escolha: justiça completa ou misericórdia. Ele levaria o caso ao tribunal se ela quisesse. Dagmara poderia ir para a prisão por fraude, mas Isolda surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Não quero vingança, dissera. Quero que ela viva com o que fez, que acorde todo dia sabendo que perdeu, que lembre que sua ganância custou tudo. Então Dagmara recebera uma pensão modesta, o suficiente para viver com dignidade, mas não com luxo. O suficiente para que cada refeição simples, cada vestido remendado, cada convite social recusado por falta de meios fosse um lembrete. Quanto a Wanda, o noivado com o conde fora cancelado quando sussurros do escândalo vazaram. Wanda enviara uma carta meses depois, pedindo perdão, mas não esperando-o. Isolda respondera com honestidade. Você foi cúmplice, mas também foi manipulada. Se quiser começar novamente, comece. Existe vida após o erro. Eu sou prova disso. Não era muito, mas era honesto. Casimir e Isolda tornaram-se inseparáveis. Não imediatamente.
não com a paixão dramática dos romances que Isolda costumava ler em segredo, mas com algo mais profundo, mais verdadeiro. Eles caminhavam juntos pelos parques de Cracóvia, discutiam livros, planejavam melhorias para a instituição. Casimir contava sobre seus anos no exército, sobre o incêndio, sobre a culpa que carregava por não ter salvado sua família. Eu estava em campanha, dissera uma noite, sentados no jardim da instituição, sob as estrelas. Recebi a notícia 3 dias depois. Voltei para cinzas, para túmulos, e todo mundo dizia que não era minha culpa, que eu não poderia ter previsto. Mas isso não mudava o fato de que eu não estava lá. Isolda pegara sua mão, a mão com cicatrizes de queimaduras. Você não podia estar, mas está aqui agora, para todas essas pessoas, para mim. Ela apertara os dedos dele. Talvez não possamos salvar quem perdemos, mas podemos honrá-los salvando quem ainda pode ser salvo. Fora a primeira vez que Isolda ouvira chorar, e fora o momento em que ela percebera. Isto não era gratidão, não era dependência, era amor. O amor que cresce quando 2 pessoas se veem completamente, todas as feridas, todas as falhas, e escolhem ficar mesmo assim. O pedido veio numa tarde de junho. Estavam na biblioteca da propriedade de Isolda, a biblioteca que ela montara com os livros do pai, preservados apesar de tudo. Casimir folheava um volume sobre comércio de âmbar quando parou. Isolda. Caso-se comigo. Ela ergueu os olhos do livro de contabilidade que estudava. O quê? Não porque precisa de proteção. Não porque sou duque. Não porque devo a você. Ele fechou o livro, colocou-o de lado, veio até ela. Mas porque quando acordo, meu primeiro pensamento é em você. Porque quando algo bom acontece, quero contar a você primeiro. Porque suas palavras, aquela primeira carta, me lembrou que eu também estava vivo. Isolda sentiu lágrimas subirem. Mas desta vez eram lágrimas boas. Casimir, sei que é cedo. Sei que você está reconstruindo sua vida. Posso esperar. Esperarei o tempo que for necessário. Mas precisava que soubesse. Precisava perguntar. Isolda se levantou. Caminhou até ele. Colocou as mãos no rosto dele, sentindo a aspereza da barba por fazer, a solidez da mandíbula, a realidade dele. Sim. Sim. Sim, vou me casar com você. Não porque você me salvou, mas porque você me viu. Porque escolheu acreditar em mim quando seria mais fácil ignorar. Porque sua voz falhou por um momento. Porque também penso em você primeiro e quero continuar pensando. Por muito tempo, ele a beijou, suave, cuidadoso, como se ela fosse preciosa, mas não quebradiça. E pela primeira vez em anos, Isolda sentiu-se exatamente como era, forte, inteira, viva. O casamento foi simples. Não houve grande festa. Não houve centenas de convidados, apenas algumas pessoas que importavam. Marta com lágrimas nos olhos, Thomas sorrindo orgulhosamente, as mulheres da instituição que Isolda aprendera a conhecer. Alguns velhos amigos de seu pai que, ao saberem da verdade, pediram perdão por não terem notado seu desaparecimento. Isolda usou um vestido de seda na cor do âmbar. Casimir usou o uniforme militar, as medalhas polidas, mas sem ostentação. E quando trocaram votos, não foram as palavras tradicionais. Prometo vê-la, disse Casimir, todos os dias, mesmo quando for difícil, mesmo quando discordarmos. Prometo nunca deixá-la desaparecer. Prometo ser vista, respondeu Isolda. Prometo não me esconder. Prometo confiar que mereço o espaço que ocupo. E prometo lembrá-lo de que você também merece ser feliz, não apenas útil. Foram votos estranhos, específicos, nascidos de feridas compartilhadas, mas foram verdadeiros. A instituição de caridade expandiu. Com os fundos de Isolda e a visão de Casimir,
criaram algo novo, um refúgio especificamente para mulheres. Mulheres esquecidas, escondidas, silenciadas. Abriu 6 meses após o casamento. Chamaram-no de Casa Âmbar, porque âmbar, explicava Isolda às novas residentes, era beleza preservada, tempo capturado. E ali, naquele espaço seguro, mulheres aprenderiam que não eram frágeis, apenas aprisionadas. E que prisões podiam ser abertas. Ofereciam abrigo, educação, treinamento em comércio e ofícios, apoio legal para aquelas presas por contratos ou famílias abusivas. Isolda caminhava pelos corredores frequentemente, conversava com as mulheres, ouvia histórias que ecoavam a sua própria, e todas as semanas, sem falta, ela escrevia. Não mais cartas desesperadas para estranhos, mas cartas deliberadas para as mulheres que ainda precisavam ouvir. Você não está louca. Você não é o problema. Você merece ser vista. Algumas dessas cartas eram lidas em voz alta nas refeições comunitárias. Outras eram guardadas como tesouros privados. Mas todas importavam, porque Isolda entendera algo fundamental. Palavras tinham poder, não para salvar sozinhas, mas para plantar sementes, para lembrar pessoas de que existiam, para construir pontes entre solidões. Anos depois, numa tarde dourada de outono, Isolda estava na biblioteca da Casa Âmbar. Casimir entrara, carregando a filha pequena nos braços. Mira, com 3 anos, olhos cinza do pai e determinação feroz da mãe. Ela quer uma história, anunciou ele. Que tipo de história? Uma verdadeira. Isolda sorriu. Pegou a filha no colo, sentou-se na cadeira perto da janela, a mesma janela por onde a luz entrava livremente, sem grades, sem restrições. Era uma vez, começou, uma mulher que foi esquecida, colocada num sótão, tratada como se fosse invisível. Mira franziu o nariz. Isso é triste, mamãe. É, mas ouça, ela poderia ter desaparecido completamente, poderia ter acreditado que era frágil, que não importava. Mas ela fez algo muito corajoso. Isolda beijou a testa da filha. Ela escreveu, colocou suas palavras no papel. Admitiu que existia mesmo quando ninguém mais via. E então, alguém encontrou suas palavras e acreditou nelas. E juntos, eles a libertaram. O papai? Casimir sorriu do outro lado da sala. O papai, mas sabe o que é mais importante? Ela se libertou primeiro, ao escrever, ao recusar desaparecer em silêncio. O papai apenas ajudou. A coragem era dela. Mira pensou sobre isso com a seriedade de uma criança de 3 anos. Eu também sou corajosa? Você é muito corajosa. E sabe por quê? Porque vem de uma longa linha de mulheres que recusaram ser esquecidas. Naquela noite, depois de Mira dormir, Isolda foi até sua escrivaninha. Pegou papel limpo, tinta fresca e escreveu. A quem encontrar estas palavras, não sei quem você é, não sei onde está, mas se está lendo isto, quero que saiba algo. Você não é frágil, você não é o problema, e você merece ser visto. Se está aprisionado por paredes, por palavras, por crenças que outros plantaram em você, saiba que prisões podem ser abertas, nem sempre sozinho, nem sempre facilmente, mas podem. Eu sou prova disso. Era uma vez uma mulher em um sótão. Ela escreveu uma carta, e essa carta mudou tudo. Não porque a carta era mágica, mas porque ela escolheu não desaparecer em silêncio. Se você precisar, escreva. Mesmo que ninguém leia, escreva porque você existe. Escreva porque suas palavras importam. E se houver sorte, como houve para mim, alguém responderá, alguém acreditará, alguém verá, com esperança que sempre vale a pena ter, Isolda Zalensky. Dobrou a carta, mas desta vez não a escondeu. Colocou-a na biblioteca da Casa Âmbar, numa caixa de vidro onde qualquer mulher que entrasse pudesse ver. Um lembrete,
uma promessa, uma prova de que palavras importam, de que pessoas importam, de que ninguém merece ser esquecido. Anos depois, quando perguntaram à duquesa Isolda Zalensky o que a salvou, ela não disse um homem ou um título. Ela disse palavras, as minhas, que finalmente tive coragem de escrever, e as dele, que tiveram coragem de responder. Porque no final, não foi um duque que salvou Isolda, foi a decisão dela de não desaparecer em silêncio. Foi a escolha de escrever, mesmo sem saber se alguém leria. Foi a coragem de dizer existo, quando o mundo inteiro conspirava para que ela fosse esquecida. E Casimir, ele não foi seu salvador, ele foi sua testemunha, seu aliado, o homem que acreditou nela antes mesmo de conhecê-la. Se esta história tocou você, se você já se sentiu invisível, esquecida, ou foi colocada de lado para seu próprio bem, deixe nos comentários. Qual foi a carta que você escreveu e que mudou sua vida? Ou qual é a carta que você ainda precisa de coragem para escrever? E se você quer mais histórias de mulheres que recusaram o esquecimento, de amores que nascem da verdade, de justiças que chegam quando menos esperamos, inscreva-se no Diários da Nobreza e ative o sininho. Todos os dias eu desenterro um segredo, uma história, uma vida que merece ser lembrada. Até amanhã. E lembre-se, você não é frágil, você não é o problema. E você, definitivamente, merece ser vista.